Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Hoje nós vamos falar de documentação no Elixir. Já abordamos um pouco sobre a documentação, mas agora vamos trazer muito mais detalhes a respeito da documentação. Então, criando o nosso pequeno projeto aqui, rapidamente, mix new elixir 14, entra na pasta elixir 14 e roda o EXMix. Muito bem, e aqui a gente está com o nosso projeto aqui e ele já vem com algumas informações de documentação. Lembra disso, né? Então eu vou continuar isso aqui, tá? Então o que acontece é que a gente tem em documentação de um módulo, a gente tem o @moduledoc, que a gente documenta aqui o módulo, né? Descreve o módulo, e tem o @doc, que a gente documenta uma função. Detalhe: toda vez que eu inicio um módulo, eu vou criar um módulo novo aqui, um módulo de calc, e eu vou criar esse módulo calc por padrão, né? Aproveitando esse momento aqui, como eu estou criando um módulo novo, eu estou criando dentro do meu projeto Elixir 14, então a gente tem aí um padrão de colocar sempre este módulo como referência, né, como filho do módulo pai Elixir 14, para que a gente tenha um código organizado. Então, se eu criei aqui um módulo, então eu vou documentar esse módulo, @moduledoc, e aí 3 aspas duplas para iniciar a documentação, né? Este moduledoc. Pronto, agora tá certo. Esse módulo permite fazer soma, subtração. Então nosso módulo já está documentado. Eu vou salvar, vou recompilar e vamos aumentar aqui um pouquinho e vamos com H. Lembra o helper? O help, na realidade, ele traz a documentação do módulo elixir 14 calc. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai mostrar a documentação do módulo aqui como um todo. Como não tem função, ele não apresentou nenhuma função, né? Mas aí então a gente vai colocar aqui uma função soma. Então, módulo soma. O módulo soma é o módulo calc, e a função soma aqui, ele não trouxe nenhuma documentação, mas trouxe a minha definição de função aqui. Então, eu vou colocar uma documentação aqui com @doc, né? Então, @moduledoc sempre vai no início de um módulo e o @doc sempre vai em cima de uma função. Então, esse aqui é uma documentação sobre função. Vamos compilar aqui, salvar, compilar, executar aqui, soma. E o que aconteceu agora, eu tenho uma descrição um pouco mais clara do que faz minha soma, né? Eu posso colocar aqui, usando o Markdown, certo? Eu posso usar o Markdown aqui e colocar exemplo A mais B, A igual a 5, B igual a 6, soma A e B, 5 mais 6, 11. Salvar aqui, recompilar. Então eu tenho... Ixi, não quebrou, né? E... Tá, vamos dar uma quebra aqui. Pronto. Porque como é Markdown, né? Markdown tem esse detalhe, certo? De você dar um espaço aqui, uma quebra de linha aqui. Vamos ver assim. Pronto. É melhor. O texto que eu coloco aqui dentro do doc, ele é um Markdown. Ou seja, eu posso utilizar todas as funções de Markdown. Esse é o código Markdown que a gente pode utilizar ali dentro daquela documentação, tá? Eu vou deixar esse link aqui no comentário do vídeo. Você pode usar como referência
para criar uma documentação bem formatada, né? O que eu fiz aqui dentro foi colocar o meu exemplo aqui dentro dos backticks aqui, que aí ele faz essa diferenciação. Temos o nosso módulo calc, que tem a função soma e tem esse exemplo ali do que faz. Beleza? Então eu vou duplicar, eu vou criar essas funções aqui, subtrai, divide, multiplica, para a gente ver como é que elas se comportam ali, tá? Ok, então temos nossas funções, vou recompilar e vou fazer um help aqui. Ok, não mudou nada aqui, né? Mas se eu digitar tab aqui, eu tenho divide, multiplica, soma, subtrai. E se eu venho em divide, boto um H, e o divide vai me trazer uma multiplica aqui, né? Tá errado esse negócio. Divide, pronto. Então vou compilar aqui. Agora sim. Legal, tá trazendo divide. Ok, então temos aqui uma documentação legal. Um detalhe interessante que a gente falou no módulos, né, em módulos, é que uma função ele tem aridade. Então, para deixar mais clara a minha documentação, eu vou fazer o seguinte: vou colocar um backtick aqui, soma barra 2, dizendo que essa minha função soma tem 2 parâmetros, certo? Aqui a mesma coisa, função subtrai barra 2, e aqui multiplica barra 2, e aqui divide barra 2. Aqui é o mais interessante aqui, né? É mais claro o que ela faz e interessante. E obviamente, né, além desse tipo de documentação, a gente pode comentar, né, que é um tipo de documentação, né, mas não necessariamente vai sair aqui dentro da doc, né, dentro da documentação, vai ser exportada dentro da documentação do módulo, mas a gente tem aqui divide 2 argumentos. Então tem uma documentação aqui em cima de cada linha, e a documentação é feita com hash, tá? Coloquei 2, que eu gosto de colocar 2, mas só um hash que você consegue criar a documentação. E agora a gente vai entender como é que a gente exporta essa documentação para por exemplo, para a gente ter isso em um HTML, né? Ter isso de uma maneira mais clara, mais acessível a qualquer pessoa, né? A gente vai instalar uma dependência aqui chamada de xdoc. Então vamos aqui, xdoc. Vamos ver qual é a versão que está esse xdoc aqui, né? Xdoc aqui. Xdoc na versão 29. Esse link eu vou colocar no comentário aqui embaixo, então vocês vão ter acesso a isso. Então, como é que a gente vai criar essa documentação? A gente vai importar primeiro essa biblioteca aqui no nosso código, que é a versão 0.29, não é isso? 0.29. Vamos sair aqui do EX, rodar um mix deps get. Detalhe, esse xdoc eu vou somente baixar ele em dev, né? Só vou utilizar ele em dev. Pronto, mix deps get. Vou dar um compile aqui também. Ok, dá um clear. Poderia muito bem ter feito assim, né? Ele faz o deps e faz o compile na sequência. Então, uma vez que a gente tenha instalado aqui o mix, o xdoc, a gente pode rodar um mix docs e ele vai gerar o nosso HTML. Vamos ver aqui, gerou o doc. Vamos abrir o index, né? Eu vou open with live server. Então, abrir ele com live server, abrir aqui com live server do VS Code mesmo, tá? E aí ele já gera para mim aqui o endereço
e disponibiliza aqui. Então módulos, então eu tenho o Elixir 14, documentação para Elixir 14 e tenho o Elixir Calc, né? Então se eu venho aqui em Elixir Calc, eu vou ter funções divide, multiplica, soma, e aí eu tenho a informação aqui das minhas funções de cada função. Percebam que aumentar fica melhor, né? Percebam que fica muito mais fácil de entender as nossas funções aqui, a nossa API, por conta dessa documentação. E o que eu fiz aqui foi só rodar um mix docs, e aí ele gerou para mim, porque eu já tinha colocado toda a minha documentação aqui, certo? Uma boa prática é, caso você não queira documentar o módulo, então você dá um módulo docfalse, ele não vai gerar a documentação do meu módulo aqui, tá? Então ele não traz pra gente a documentação do módulo o Elixir 14 Calc aqui pra gente. Mas deixa eu refazer isso aqui e ter a documentação novamente. Salvar isso aqui, tá aqui a nossa documentação, que é muito legal. Um último detalhe, né? Último detalhe que eu queria passar, e vou fazer isso de uma maneira bem resumida, mas para a gente saber, vamos ter um outro vídeo que vai falar mais abertamente sobre essa questão de testes, né? Mas eu consigo fazer uma documentação testável, né? Por exemplo, se eu rodar mix test, ele vai testar minha documentação e vai dizer que tá ok, porque eu só tenho esse teste aqui, certo? E ele está testando o Elixir 14, e o Elixir 14 ele tem o hello que vai dar o world, e tá aqui hello vai dar o world, certo? Mas eu quero testar o meu calc aqui, no calc.test.xs, copiei lá, né, para ganhar tempo. Então Elixir 14 calc test, Elixir 14 calc. E aqui eu começo a testar a soma. Acerte Elixir 14. Vou colocar um alias que a gente já aprendeu. Elixir 14 calc. Eu posso chamar aqui só com calc soma 1, 2. Isso aqui tem que dar 3. Vamos ver esse teste aqui. Tá, 2 testes, né, e 0 falhas, né? Se fosse um aqui, vamos fazer o teste, ele ia dizer que estava falhando. A gente não vai expandir ainda esse conhecimento, mas eu quero mostrar para vocês sobre a documentação. Então, muito bem, eu tenho um teste aqui, eu vou tirar esse teste, que não importa aqui. O que me importa é o doc test. Então, o fato de eu ter adicionado um doc test aqui, o que vai acontecer? Ele vai validar toda a minha documentação, se tem teste lá dentro, e ele vai garantir que aquele teste está funcionando. Por exemplo, como é que a gente faz isso aqui no calc? Fechar na soma. A gente fez assim, certo? Mas a gente vai fazer de uma maneira um pouco diferente para a gente poder testar. Então eu vou botar exemplos, manter exemplos, e aí como é que a minha documentação se torna testável? Colocando EX, e aí eu coloco soma 5, 6, e aqui eu coloco o resultado que deveria ter a minha soma. Aqui eu deleto, já não preciso, aqui eu salvo, e aí eu faço um mix test. Deu erro, né? Porque eu tenho que fazer a referência aqui ao Elixir 14 calc no meu teste, né? Senão não vai dar certo, tá? Salvei, faço um teste, 2 doc test, passou. Então se eu botasse aqui 12, não ia passar, como ver? Ó, legal, né? Então, como exercício aí, se vocês tiverem feito esse módulo aqui parecido, façam esses testes aqui nas outras funções. Eu não vou fazer, deixar para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Se você gostou, então curta o vídeo. Caso não seja inscrito no canal, então se inscreva, porque a gente está postando aí quase que diariamente vídeos aí sobre Elixir, sobre essa linguagem de programação, né? Inicialmente começamos com essa playlist, mas a gente vai expandir aí por mais conteúdos, né? Então até o próximo vídeo, nos vemos lá.